eu vou iniciar a gravação, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula, vou iniciar a gravação. E aí, uma coisa que eu não comentei com vocês anteriormente, até porque isso começou na semana passada, nós tivemos alguns problemas com o Teams, e então eu decidi baixar as aulas e postar no YouTube, que eu acho que é uma plataforma um pouquinho mais estável, tá certo? Então eu já postei as nossas 2 últimas aulas no YouTube, não sei se eu compartilho, não me lembro agora se eu compartilhei o link com vocês, mas não se preocupem, eu criei uma playlist lá só para a turma de vocês. E assim que essa aula acabar hoje, eu já vou baixar essa aula, posto no YouTube e compartilho com vocês o link, tá certo? Então a aula ao vivo vai ficar lá, mas aí com o link vocês acessam sem nenhum problema, tá bom? Vamos lá, deixa eu compartilhar então aqui. Acho que vai dar certo assim. Eu não sei o que está acontecendo com o Teams. Nós estamos com uns probleminhas aí para baixar a aula. Às vezes a aula dá erro, então melhor fazer dessa maneira, né? Acho que vai dar tudo certo assim. Eu acho que ele está ficando sobrecarregado para a organização. Eu acho que eu acho assim, porque a maioria das nossas aulas são aulas realmente de 1h30 e 3 horas, às vezes, né? Reuniões, aquela coisa toda. Então, acho que está começando a consumir muito espaço dentro da plataforma. E talvez a Microsoft não tivesse pronta para isso, até porque ela foi muito solicitada agora, né? Acho que nunca pensou em ser tão solicitada como num momento como esse. Então, acho que eles estão verificando essas questões, né? Tem muita coisa que a gente vai falando a respeito, mas vamos lá começar então. Pessoal, o material de vocês, só para mostrar para vocês, ele está postado também, obviamente, no EAD, tá certo? Então, vocês podem acessar aqui na plataforma em EAD. Eu compartilhei, foi a plataforma em EAD, eu queria compartilhar, era meu slide. Nossa, tô ficando aí. Acho que travou. Prontinho, voltou. Lá de novo. Pronto. Queria compartilhar com vocês, então, meu slide para a gente iniciar. E hoje nós vamos começar a falar, finalmente, de Código Civil, tá certo? Então, eu peço para vocês aí que já estão com o Código Civil de vocês, que estão aí com o Vademecum aberto. Se não tiver com o Vademecum aberto, estiver com o computador, por favor, abre aí o Código Civil, tá certo? A nossa lei aí, please, que nós vamos começar a trabalhar muito com essa legislação a partir de agora, tá certo? Eu estou até com ela aberta aqui para vocês, inclusive eu postei os artigos iniciais aqui para vocês, tá no próprio Teams. Deixa eu abrir aqui. Essa é a primeira aula, né? Desculpa, pode perguntar. Quem tá falando, essa é a primeira aula, né? É a Lívia. Oi, Livinha. Não, essa é a nossa terceira aula, na verdade. Mas sobre o Código Civil é a nossa primeira, porque a gente estava introduzindo. Então, a primeira aula foi mais uma aula de introdução à disciplina, eu expliquei para vocês mais ou menos como é que ia acontecer a disciplina. Na segunda aula, a gente falou sobre a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é a aula da semana passada, mas ela está gravada, tá certo? Disponibilizada para vocês. E a nossa aula de hoje é a aula que a gente vai começar a falar sobre o início do Código Civil mesmo, que é vamos falar sobre as pessoas naturais. Eu postei para vocês aqui. Tá certo, tranquilo. Gente, eu quero um microfone igual ao da Lívia, porque o meu microfone não me deixa falando tão alto assim, não. Qual é o seu microfone, Lívia? Eu quero um microfone igualzinho esse daí. Aqui foi um fone de ouvido que a minha irmã me deu, que foi, acho que foi uns 300 reais, né, embaixo, eu não sei. Pronto, eu quero esse daí, eu quero um desses daí, porque o meu fone de ouvido, assim, não tá falando, não tô conseguindo ver esse volume de voz, não. Então, na turma de sexta-feira de manhã, nossa, são mais de 50 alunos, vocês imaginam aí, né? Para conseguir conversar e falar com todo mundo, eu quero um microfone desse nível aí, de radialista. Gente, eu vou mostrar para vocês, então, aqui, tá postado para vocês aqui na sala do Teams, é o início do nosso Código Civil. Nós vamos utilizar, obviamente, a lei, tá certo? Mas eu quero que vocês deem uma checada se a legislação de vocês ela tá bem atualizadinha, tá bom? Especialmente porque o Código Civil sofreu algumas modificações em 2018. Então, provavelmente, se o seu código aí é de anterior a 2018, ele é anterior a 2018, talvez ele não esteja atualizado, né? Certamente ele não estará atualizado. Então,
Então, eu postei para vocês aqui a legislação, tá certo? Só a partezinha que a gente vai estudar hoje e na próxima aula, tá certo? Vamos começar a falar, então, das pessoas naturais. Então, basicamente, esse é o tema da nossa aula de hoje, tá certo? Eu vou introduzir, então, deixa eu compartilhar aqui. É um compartilha e sai, compartilha de novo. Deixa eu ver se vai dar. Pronto. Pronto, vocês devem estar conseguindo ver aí a minha telinha. Deixa eu ver aqui. Acho que tá todo mundo me ouvindo direitinho? Tudo certo? Estou ouvindo uns cachorros aí. Tá me escutando, professora? Tô escutando, tranquilo. Quem tá falando? É o Eduardo. Pronto, Eduardo, pode falar. Código Civil, exato. Pode abrir o Código Civil aí, artigo 1º do Código Civil, que é onde a gente vai começar hoje. E podem abrir aí o artigo 1º do Código Civil, que é por onde nós vamos começar. Então, vamos lá, pessoal. Então, tô vendo um cachorrinho. Não sei se é aqui, não sei se é aqui fora. Deixa eu ver. Então, pessoal, vamos lá. Eu compartilhei com vocês, então, a minha tela aí dos slides, tá certo? É o que a gente vai começar a ver hoje, tá bom? Basicamente, então, nós vamos começar o Código Civil por aquilo que é uma das suas partes mais importantes. Vamos começar a falar da pessoa, tá certo? E vamos começar a falar dessa pessoa como pessoa natural. Então, é por aí que o Código Civil inicia, tá bom? Ele vai começar realmente a trabalhar o conceito de pessoa natural. E o conceito de pessoa natural, ele traz dois conceitos importantes. Todo ser humano, para o Código Civil, toda pessoa natural, ou seja, essa pessoa de carne e osso, ser humano de carne e osso, ele é uma pessoa natural, ele tem capacidade para o direito. Então, basicamente é isso, essa é a ideia. E quando ele fala de capacidade, é exatamente essa aptidão que uma pessoa tem, ou seja, essa possibilidade que a pessoa tem, essa capacidade que a pessoa tem de exercer direitos. Então, quando um ser humano nasce, em regra, ele tem capacidade, ele tem aptidão para exercer o direito, para assumir deveres também. Só que o Código Civil, ele diferencia essa capacidade em dois níveis, a capacidade de direito e a capacidade de fato. Capacidade de direito todo mundo tem direito a exercer direitos, a assumir compromissos, todo mundo tem esse direito, essa capacidade. Mas a capacidade de exercer isso de fato, tá certo? Que a gente chama de capacidade de fato, ela não é uma capacidade para todos. Então, por exemplo, você está plenamente apto a exercer os atos da vida civil, ou seja, a acordar, a vender, a estabelecer contratos, quando você é maior de idade. Até você ser maior de idade, isso aí é relativizado. Você tem capacidade de direito? Tem. Você pode, por exemplo, um pai e uma mãe podem, por exemplo, deixar uma casa de herança para um filho de 5 anos de idade? Pode. Mas esse filho de 5 anos de idade pode vender essa casa? Não, porque ele só tem 5 anos de idade. Então, ele tem o direito, a casa é dele, mas ele não tem capacidade de fato para exercer o seu direito sobre aquela casa. Então, da mesma maneira, é o que a gente vai estudar hoje, a gente vai ver outras hipóteses em que a pessoa ela pode ter ali a sua capacidade de fato relativizada, ou seja, ela tem capacidade de direito, isso todo mundo tem, tá certo? Mas capacidade para exercer esse direito, capacidade de fato, é uma coisa que realmente só acontece em determinadas circunstâncias, quando você é maior de idade, quando você está realmente com as suas faculdades mentais, vamos dizer assim, você está são mentalmente, então você pode realmente exercer a sua capacidade de fato. Mas para a gente começar essa aula de hoje, eu queria trazer uma situação aqui para vocês. Eu tenho certeza que a maioria de vocês vai saber a resposta, não tenho a menor dúvida, acredito que todos até, porque é aquele conhecimento jurídico que está muito presente na nossa sociedade. Então, vamos ver o caso aqui da Aline, tá certo? A Aline é uma adolescente de 15 anos e a Aline recebeu uma herança de alto valor da sua avó. A Aline é uma herdeira, né? Interessada em investir no ramo imobiliário para garantir o seu futuro, a menina
que pensa à frente, né, pessoal? Ela procurou você, corretor de imóveis, para receber orientações sobre esse tipo de investimento. Então, um corretor de imóveis aqui na sala, se tiver, levanta a mãozinha aí, por favor, tá bom? Como um exímio conhecedor da legislação sobre a capacidade para praticar os atos da vida civil, quais são as orientações que você vai dar para a Aline? Ela pode ou não pode vender, ou melhor, investir no ramo imobiliário sozinha com 15 anos? Então, simplesinha, quem é que pode me responder? Vou mandar abrir a câmera, viu, se ninguém responder. Ela não pode exercer, professora. Só se ela tiver se ela tiver autoridade para isso dada pelos responsáveis dela. No caso, exato, se ela for representada, é isso? Representada, exatamente. Se ela for representada por, então ela tem a capacidade de direito, exatamente, tá certo? Quem é essa pessoa que falou para eu dar um ponto? Rodrigo. Então, ela tem capacidade de direito. Não estou entendendo nada que essa está falando. Professora, mas se ela for emancipada, ela pode também, né? Peraí, só um minutinho. Peraí, alguém falou alguma coisa que não estava conseguindo entender. Deixa eu voltar aqui. Quem foi que falou alguma coisa? Desculpa. Ela que a senhora estava apresentando a aula, ficou fora, travando, eu não consegui entender o que a senhora falou. Não tem problema não, eu posso trazer novamente, tá certo? Fica tranquila. Você entendeu a pergunta? Isso aqui é uma pergunta? Não. Tá certo, eu vou voltar à pergunta, eu explico. Gostei da resposta do colega, eu trago a resposta dele e explico para vocês do início, tá bom? Todo mundo está conseguindo entender? O pessoal está conseguindo ouvir direitinho? Deixa eu ver. Tranquilo. Professora, então vamos lá. Seria mais ou menos o caso de Dom Pedro, não seria? O caso do Dom Pedro II, quando o pai dele foi embora, exato, e ele ficou para assumir, aí foi necessária ali uma emancipação para que ele conseguisse assumir, exato, mais ou menos aquele caso do Dom Pedro II, tá certo? E é uma possibilidade, está inclusive previsto no artigo 5º do Código Civil, que são as hipóteses de cessação da menoridade. Então, quando uma pessoa, por exemplo, um adolescente de 16 anos, montou uma empresa e consegue se manter sozinho, ele pode ser emancipado, os pais podem emancipá-lo e a partir de então ele vai cuidar da vida dele sozinho, né? Já que se ele conseguir se manter, obviamente. Mas deixa eu voltar para o caso da Aline para a gente poder passar para a próxima fase e eu explicar direitinho essa questão. Então, vou repetir aqui a questão, tá certo? E vou dar a resposta para vocês, que o Rodrigo muito bem já trouxe a resposta. A Aline é uma adolescente de 15 anos, ou seja, 15 aninhos, a gente vai ver que a Aline ela é totalmente incapaz, uma pessoa com menos de 16 anos de idade não é capaz de responder por nada em relação a si mesma, tá certo? Ela é totalmente incapaz. Ela recebeu uma alta herança, isso é normal, isso é tranquilo. Ela pode receber? Pode, não tem problema nenhum. O que não pode acontecer é ela vai ter a capacidade de direito sobre essa herança, mas ela não vai ter a capacidade de fato. Então, ela não pode investir sozinha no ramo imobiliário. Quem tem que fazer isso por ela é realmente seus genitores, seus tutores legais, tá certo? Os seus responsáveis. São essas pessoas que, representando a Aline, poderão administrar os seus bens, tá certo? A herança que ela recebeu. Então, no caso aqui, ela tem capacidade de direito sobre a herança? Tem. Mas a capacidade de fato dela está limitada, porque ela é uma menor de idade, totalmente incapaz. Ela tem menos de 16 anos de idade, tá certo? E aí, pessoal, nós vamos começar a estudar. Pode perguntar. Se ela for emancipada, ela também pode, né? Se ela tiver uma emancipação. Ela não pode se emancipar, porque a emancipação só pode acontecer a partir dos 16 anos. Ela tem 15, ela ainda não pode. Mas quando ela tiver 16, aí nesse caso seria possível, ela poderia ser emancipada, tá certo, pais? Tem um caso parecido na minha família, se a senhora me permitir, eu posso contá-lo para alguns entenderem melhor. A minha tia era casada, o marido dela faleceu, e ela ficou com alguns bens que estavam no nome dele. Porém, ela tem 3 filhos,
apenas uma é maior de idade e ela não pode vender nenhum desses bens porque os filhos dela são menores de idade e não podem assumir os atos deles, ou seja, na assinatura eles, lá dizendo que ela no pode caso, vender. No caso, eles herdaram, não é isso? Exatamente. Exato, né? Ela pode administrar, mas no caso, porque no caso ela é a representante legal dos menores, né? Mas eles têm quantos anos? Que mal pergunte, desculpa. Uma completou 16 agora, o outro tem 9 ou 10. Então essa situação vai perdurar por algum tempo, né? Mas no caso de 16, ela tem alguma atividade há 16 anos, ela trabalha, ela faz alguma coisa? Só estuda. Só estuda. Então, acho que não faz muito sentido emancipá-la, não. Nesse momento, não faz mais sentido. A emancipação, porque é uma coisa importante de se dizer. Muitas pessoas imaginam que a emancipação, ela torna você maior de idade, mas, na verdade, ela torna você maior de idade em termos da área do direito civil. Por exemplo, se ela vier a cometer um crime, ela continua respondendo pelo ECA, então ela continua menor de idade pelo ECA. Na verdade, a emancipação, ela só traz efeitos realmente para a vida civil. Então, a pessoa vai poder viajar sozinha, vai responder pelas suas contas sozinha, esse tipo de coisa, tá certo? Mas se ela vier a cometer um crime, por exemplo, as penalidades, tá certo? Na verdade, são as medidas aplicadas ao menor, continuam sendo pelo Estatuto da Criança e Adolescente, tá bom? Então é muito importante dizer isso, porque às vezes os pais pensam assim, mas eu emancipei, né? Se acontecer alguma coisa, e na verdade não é, bem dessa maneira não. Existe ali a responsabilidade penal, que é outra coisa, não tem nada a ver com o direito civil. Quem está dando penal para vocês agora, né? É o Afonso, porque o Afonso ele adora explicar essa parte. É o Afonso, professora. Pronto, então vocês estão em boas mãos. Gente, vamos lá, então. Deixa eu passar para vocês aqui o Código Civil. Obrigada, Rodrigo, pela ilustração, viu, da situação. Se algum de vocês aí for herdeiro, quiser se emancipar, viu, aí vocês têm que analisar esses artigos do Código Civil aqui. Vamos lá, então. Compartilhando com vocês aqui, então, essa parte inicial do nosso Código Civil, a Lei 10.406. Nunca esqueçam o nome dessa legislação, porque a partir de agora, começando de hoje, começando do start de hoje, tá certo? Vocês vão ver essa legislação por pelo menos 5 semestres. Então, a partir de hoje, você tem que casar com o Código Civil, tá certo? O Código Civil faz parte da vida de vocês. O nosso Código Civil, ele inicia exatamente aqui com o conteúdo das pessoas, ou seja, vamos começar falando das pessoas naturais. Na próxima aula, a gente vai falar sobre ausência, morte presumida e tudo mais, e depois a gente fala sobre pessoa jurídica. Mas a gente inicia mesmo estudando pessoa natural, tá bom? E aí os artigos iniciais do Código Civil, eles já trazem exatamente esses detalhes, vamos dizer assim, né? Esse conceito geral em relação à pessoa natural. Então, no início já diz, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Mas quando ele fala que toda pessoa é capaz, é no sentido que é a capacidade de direito, não é a capacidade de fato, tá certo? Então, todo mundo é capaz de direito? Sim. Todo mundo é capaz de direitos, segundo o artigo 1º do Código Civil, da Lei 10.406, tá certo? Só que aí a gente faz a diferenciação. É capacidade de direito, todo mundo tem, mas capacidade de fato realmente, tá certo? Só quando a pessoa é maior de idade, ela tem condição de exercer todos os atos da vida civil sozinha. Ela não precisa de representação, ela não precisa de assistência, ela não precisa do auxílio de ninguém para exercer esses atos da vida civil. No artigo 2º, ele vai trazer aqui a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida. Então, no momento em que você nasce com vida, nasceu para você todos os direitos, digamos assim. Então, no momento em que você nasceu com vida, ou seja, a personalidade civil. Então, se você, por exemplo, havia a expectativa de que você fosse herdar alguma coisa, quando você nasce com vida, você de fato adquire aquele direito. Contudo, pessoal, isso é muito importante. A lei ela protege os direitos do nascituro, ou seja, os direitos daquela criança que está dentro do ventre da mãe. E esses direitos são protegidos desde a concepção. Isso é muito importante porque a gente tem nós temos algumas situações jurídicas que vão proteger esse nascituro, como, por exemplo, os alimentos gravídicos, tá certo? Já ouviram falar em alimentos gravídicos?
Deixa eu anotar aqui para vocês, para não ficar nenhuma dúvida. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui no chat. Uma coisa que me falta, uma coisa que eu acho que falta aqui no Teams, por exemplo, é uma lousa que você possa digitar. Eu não acho uma coisa muito prática. Eu gostaria que tivesse. Mas eu achei que era no Teams. Aquele whiteboard, né? Que aí você precisa da canetinha. Eu acho mais... Ele usa em cima do Teams uma janelinha de texto. Fica mais fácil, né? Porque eu acho assim meio... Por exemplo, no Zoom, o Zoom você consegue fazer isso de uma maneira mais intuitiva. Então, assim, uma das minhas críticas ao Teams. Mas eu acho o Teams maravilhoso. Essas coisas assim que eu acho meio... que não ajuda muito, né? De ajudar mais. Desculpa, alguém perguntando. Eu vou explicar agora o que são alimentos gravídicos. É uma espécie de pensão para a grávida, né? Exato, é uma espécie de pensão para a grávida. Então, na verdade, o fundamento desse alimento gravídico é exatamente o fato do nascituro ele ter direitos. Então, você tem que resguardar para que essa criança possa assumir, por exemplo, os direitos que ela possa ter quando ela nascer. É necessário que se garanta o nascimento. E a única forma de se garantir o nascimento é garantir que essa mulher que está grávida, ela possa levar essa gravidez até o fim. Ela só vai conseguir isso se ela tiver realmente alimentação garantida e tudo mais. Então, por isso, o fundamento realmente dos alimentos gravídicos é esse. Mas, professora, e se depois que a criança nascer, se descobrir que o pai da criança não era aquela pessoa que foi chamada a pagar os alimentos gravídicos? Nesse caso, não tem como devolver, tá certo, pessoal? Não se devolve alimentos gravídicos, porque você não tem como fazer com que a mulher devolva. Então, em regra, pela jurisprudência, não tem como. Havia ali uma possibilidade de que aquela pessoa chamada a pagar os alimentos gravídicos era o pai da criança. Então, essa incerteza, ela é natural, ela é característica. Se ele não era, havia grandes possibilidades de que essa pessoa fosse, mas se ele não era, a gente recorre aí ao ECA, e o ECA, vocês vão estudar o ECA mais adiante, né, obviamente. O ECA, na verdade, ele dispõe que o direito da criança e do adolescente, ele, na verdade, é uma responsabilidade de toda a sociedade. Então, todos nós somos responsáveis pelos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, em virtude disso, em virtude dessa criança, desse pequeno brasileirinho ali, né, que nasceu, mesmo que essa pessoa não fosse o pai, infelizmente para ele, né, não há como devolver o dinheiro, não há como devolver a pensão alimentícia, né, os alimentos gravídicos para essa grávida, tá certo? Mas a ideia é realmente proteger essa criança. Desculpa, Quer dizer que numa situação onde o pai paga durante, 10 anos a pensão alimentícia da criança. E aí, só 10 anos depois, ele descobre, através do DNA, que não é filho dele. Aí a pessoa não devolve. Pois é, não devolve. Ai, não. Pois é, não devolve. Não devolve, não tem como devolver. Havia razões para pensar que ele era o pai. Se ele tinha dúvidas enquanto a isso, ele podia ter pedido a investigação de paternidade, né? Então, no caso, a ideia é mais ou menos essa, tá bom? Então, dica aí para vocês, rapazes, dica aí para vocês, moças, tá certo? Cuidado com essas coisas, pelo amor de Deus. Então, vamos lá, pessoal. Então, a ideia é realmente proteger o direito da criança e do adolescente. A ideia é realmente essa, tá certo, pessoal? Isso é o mais importante. Quando vocês tiverem, eu gosto muito de dar aula sobre o ECA. Então, eu costumava dar aula sobre o ECA para o pessoal do serviço social e tudo mais, porque é realmente muito interessante. O direito da criança e adolescente é um direito todo especial, todo específico. E tem muitas... nossa, tem alguém com o áudio aberto. Tem algumas nuances em relação a isso. Professor, Pronto, acho que pode falar, Eduardo. É o Eduardo que está falando. Tinha um filósofo que defendia isso, não me lembro agora qual que era, se era o Marx, que a sociedade toda deveria cuidar pelas crianças, independente de quem era o pai. Lembra que a senhora ensinou sobre isso? Eu acho que você está falando do Rousseau, provavelmente, porque ele tem uma obra muito importante, tá certo? Ele fala do Emílio, ou da educação, que ele fala exatamente da responsabilidade sobre a educação das crianças e de toda a sociedade. Então, acho que é mais para o Rousseau. Provavelmente. E da mãe, né? Só a dica para vocês, então, né, pessoal? Então,
basicamente essa é a ideia. Então, a criança, a personalidade civil da pessoa, ela começa com o nascimento com vida. Mas a criança dentro do útero da mãe, a criança desde a concepção, ela tem os seus direitos ali resguardados, seus direitos protegidos, tá certo? Existe uma responsabilidade social em relação a essa criança para que ela tenha a expectativa de direito, para que ela tenha a possibilidade de, quando ela nascer com vida, ela tenha os seus direitos resguardados. Deixa eu ver aqui. Professora. Pois não. Eu quero tirar uma dúvida sobre o artigo 1. Pode perguntar, por favor. Subir aí. Você pode subir só para mostrar? Posso, claro, sem problema. O artigo 1º, né? Isso aqui? Desculpa. Pode falar, pronto. Pode falar. Aqui fala, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Só que isso se aplica a pessoas com problemas psicossociais na questão dos deveres, porque fica comprometido, né? No caso, a pessoa que tem, a gente vai ver mais adiante, especialmente lá a partir do artigo 6º, a pessoa, por exemplo, que tem as suas faculdades mentais comprometidas por alguma coisa, essas pessoas, elas continuam tendo a capacidade de direito, mas elas não têm a capacidade de fato. Ou seja, elas têm direito a alguma coisa? Tem, mas elas podem exercer esse direito? Depende. Então, por exemplo, a gente vai ver mais adiante o usuário de drogas. O usuário de drogas, a lei considera o usuário de drogas como uma pessoa relativamente incapaz para certos atos da vida civil. Então, imagina que um usuário de drogas, a pessoa vai lá e te vende, sei lá, um carro dela, alguma coisa desse tipo. E ela usa esse dinheiro, sei lá, para gastar com drogas, alguma coisa assim. Esse contrato que ela fez com você, ele é passível de anulação, não significa que ele seja nulo. Ele é passível de anulação. Por quê? Porque essa pessoa, ela pode vir a ser considerada uma relativamente incapaz, ou seja, talvez ela estivesse numa crise de abstinência, ela estivesse desesperada por drogas, e aí ela viesse a vender aquele bem que ela tem por um preço muito abaixo, tá certo? E isso pode ser considerado um contrato nulo, ou seja, um contrato anulável, porque ela não estava na sua perfeita razão, então ela não poderia exercer. Ela tinha direito sobre o carro? Tinha, capacidade de direito, mas ela não tinha razoabilidade, ela não tinha consciência e capacidade de fato para exercer aquele direito, tá certo? Professora? Então, pode perguntar. Professora, nesse caso aí a pessoa teria que ser interditada primeiro, não seria isso? Exato. Geralmente, depende muito da situação, viu, Eduardo? Para ser bem sincera. Uhum. Essa coisa da interdição do usuário de drogas, ela é muito... Ela é muito delicada hoje em dia, tá certo? Especialmente porque existem algumas correntes, às vezes a pessoa, no caso do alcoólatra, hoje em dia já existe um processo muito mais claro a respeito da interdição do alcoólatra, geralmente existe aí os aspectos trabalhistas, a suspensão do contrato de trabalho, aquela coisa toda. Mas no caso, por exemplo, do vício em algumas outras drogas, como, por exemplo, no vício em cocaína, no vício em crack, tá certo? E aí o processo de interdição, ele ainda é um pouco confuso. Então, assim, até que ponto realmente essa pessoa perdeu completamente a noção do que é realmente da consciência da sua vida, ou seja, até que ponto ela realmente tem condições de cuidar da sua vida. Então, é muito complicado. E muitas vezes o usuário de drogas, né, quando afeta o processo de interdição, é porque geralmente a pessoa vem de uma família que tem posses, né, porque geralmente a pessoa mais pobre, quando a pessoa mais pobre é usuária de drogas, geralmente ela não tem bens. Então, acaba... Só um minutinho, pessoal, estou ouvindo uma pergunta aqui. Geralmente o processo de interdição não acontece. Então, depende muito da situação, tá certo? De você ver, às vezes aquela pessoa é uma usuária, vamos dizer assim, não é uma usuária não regular, mas quando ela utiliza a droga, ela se torna completamente incoerente, inconsequente, acaba fazendo contratos. Aí, nesse caso, esses contratos eles são passíveis de anulação, e a família realmente pode procurar, pode tentar. E aí, no momento em que essa pessoa estava drogada, ela é considerada relativamente incapaz, tá certo? Mas é o processo de interdição um pouquinho mais extenso, um pouquinho mais complicado, especialmente quando a gente fala do usuário de drogas, tá certo? Tá certo. Pode perguntar. Obrigado, Alguém ia perguntar? Por nada, alguém ia perguntar. Obrigado pela elucidação. André, a Márcia que quer fazer uma pergunta. Pergunte, Márcia, por favor.
Professora, não precisa um laudo médico, não, para isso? Precisa, sim. Precisa, por isso que é um processo bastante complicado, tá certo, pessoal? Eu já vi um caso, realmente, de um rapaz, a família estava tentando fazer a interdição, só que, assim, ele era de uma família de posses, tinha herdado um apartamento da avó, chegou a vender esse apartamento 2 vezes, a família conseguiu anular o contrato 2 vezes, mas, assim, uma situação bem complicada. Quando ele estava realmente no momento de crise, assim, de ficar dias realmente se drogando totalmente, ele fazia loucuras, mas depois ele realmente ia para uma clínica, se restabelecia, voltava a aparecer numa audiência dizendo que estava tudo bem. Então, é muito complicado estabelecer esse processo. Então, muitas vezes, os próprios médicos têm dúvidas quanto a essa questão da declarar que uma pessoa realmente precisa ser interditada. Tá certo? E a interdição realmente é no sentido financeiro, de impedir que essa pessoa venha a gastar os seus bens, venha a se expor realmente a uma situação de penúria, tá certo? A ideia, mas é bem complicado, eu digo para vocês, o processo de interdição é bem complicado, não é uma coisa tão simples, né? É mais fácil de fazer, por exemplo, a interdição de um idoso, de um pródigo, quando você vai falar de usuário de droga é um pouquinho mais complicado, tá certo? Porque realmente é um processo, pessoal. A maioria das vezes a pessoa é uma usuária que ela não utiliza todo dia, ela utiliza assim em festas. E o processo de adicção, que ela vai ficando cada vez mais adicta, mais viciada, é um processo lento. E como dela se vê realmente viciada, ela já perdeu tudo. Já não tem mais nada para ser perdido, para ser jogado fora. Então, pode perguntar, por favor. Por que é mais fácil interditar um idoso do que um... Porque geralmente as doenças, por exemplo, que levam à interdição, como por exemplo o caso do Alzheimer, ou uma doença crônica, degenerativa, alguma coisa desse tipo, é mais fácil comprovar pelo laudo médico. Então, às vezes, a família consegue demonstrar isso de uma maneira mais fácil, através dos laudos de saúde, e você consegue fazer a interdição de uma maneira mais tranquila, tá certo? E às vezes é até bom para o idoso, porque o idoso vai ter alguém que vai ficar com ele ali, né? Pode perguntar. Pois eu acho que eu vou mandar interditar meu avô, que ele vive fazendo negócio, trocando moto em cachorro lá. O que, menina? Nossa, pois moto e cachorro. Não, é mesmo, mas talvez, você pode ver aí as duas situações, eu vou mostrar 2 situações para você que talvez justifique aí uma situação de interdição em relação ao seu avô. Vamos lá, né? Nossa, mas eu gosto tanto de cachorro, eu até entendo o teu avô, viu? Não, mas os cachorros não valem nada. Os cachorros não valem nada. Quer uma moto? Cachorro. Não, cachorro é uma coisa fofa. Cachorro traz alegria para sua vida, porque a minha cachorrinha não tá aqui, mas a Diana é uma coisa fofa, a minha cachorrinha. Mais que... Andra, pode perguntar. Pronto, tu falou a questão de interditar o idoso, né? Quando a família quer fazer interditar o idoso na casa, né? Aí o que acontece? Só que para interditar, se for 5 filhos, um exemplo, todos têm que assinar, né? É isso? Não, a interdição nesse caso, a interdição pode partir de um filho, tá certo? Um filho vai até o Poder Judiciário e faz o pedido, olha, e comprova realmente, meu pai não tem condição de se cuidar sozinho, ele está trocando aí moto por cachorro e aquela coisa toda, isso e aquilo. E você demonstra que pode haver ali, talvez você nem tenha um laudo médico ainda, que pode haver ali uma necessidade que essa pessoa precise de alguém para cuidar dela. Tá certo? Basicamente, a interdição é isso. E aí o juiz... de um filho fazer isso. Pronto, se acontecer de um filho fazer isso, e tipo, 2 querer e 3 não querer, o que pode acontecer? Dá certo ou não? Quem vai fazer a averiguação é o juiz. O juiz que vai mandar que se faça um laudo médico, que se faça uma perícia nesse idoso, que se averigue, e o juiz que vai determinar, mas não é necessário os 5, não. Um filho, na verdade, pode dar início ao processo de interdição, sem nenhum problema, tá certo? Até porque muitas vezes, pessoal, os juízes sabem disso. Muitas vezes os próprios filhos se aproveitam daquela situação, em que o idoso realmente está ali doando tudo, entregando tudo o que tem, né? Então,
um filho pode fazer isso, não precisa nem ser um filho, pode ser, sei lá, uma pessoa da família, que vai até ali e indica que não, olha, esse idoso, ele está entregando tudo que ele tem, ele está comprometendo a sua própria sobrevivência. Então, isso pode acontecer sim, sem nenhum problema. Viu? E às vezes também, professora, o idoso faz algumas coisas que comprometem a vida de outras pessoas, né? Por exemplo, meu avô sai de carro lá, ele é quase cego, correndo o risco de matar alguém. Deus o livre. Nossa, onde é que seu avô mora, hein? Pra gente passar bem longe, né? Passar bem longe. Não é aqui, não, é no interior. Tá certo. Parambu, divisa com Piauí. Eita, não é longe, viu? Parambu, divisa com... Ah, deixa o bichinho lá, rapaz, em Parambu, cuidando dos cachorrinhos dele. Tá bom. Vamos lá então, pessoal, tá certo? Continuar aqui. Então, vocês vão ver, falei bastante aí, mas a gente vai retornar para essas questões, tá certo? É bem interessante, são bem interessantes as perguntas de vocês. Então, o artigo 3º, pessoal, eu queria falar sobre isso. O artigo 3º, ele determina que são absolutamente incapazes, ou seja, essas pessoas, elas não respondem por nada em relação a si mesmas. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Então, se você é menor de 16 anos, você não responde por nada. Ai, Jesus, saí da legislação. Deixa eu voltar agora. Você não responde por si. E é uma coisa muito importante, vocês estão vendo aqui que esse artigo, ele tinha 3 incisos, vocês estão vendo aqui? Inciso 1, inciso 2, inciso 3. Esses incisos, eles foram revogados, e foram revogados exatamente por essa legislação aqui, que é a lei, o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, ou Lei Brasileira da Inclusão da Pessoa com Deficiência. Deixa eu ver se vai abrir aqui, demorando um pouquinho. Essa legislação, tá certo, pessoal? É a Lei de Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência, é uma lei de 2015, e ela, de certa forma, trouxe várias modificações em relação ao conceito de absolutamente incapaz. Então, antigamente, não está aparecendo para vocês. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Tá travando aí. Deixa eu ver se vai aparecer agora. Pronto. Deixa eu ver aqui se deu certo. Então, acho que agora vai aparecer para vocês direitinho. Então, essa legislação, a Lei de Inclusão da Pessoa Portadora de Deficiência, essa legislação ela acabou modificando diversos aspectos do Código Civil. Então, por exemplo, esses 3 incisos anteriores do artigo 3º do Código Civil, eles estabeleciam quem era absolutamente incapaz e incluía, por exemplo, as pessoas portadoras de deficiência. Então, as pessoas portadoras de deficiência no sentido por níveis de consciência, essas pessoas eram consideradas absolutamente incapazes, tá certo? Elas não poderiam responder em seus atos da vida civil. Com a lei, com o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, algumas regras mais específicas para determinar o que é uma pessoa realmente incapaz de expressar a sua vontade e quais são os níveis de consciência de fato, para que eu possa considerar essa pessoa absolutamente incapaz, relativamente capaz, ou até mesmo capaz de expressar a sua vontade, tá certo? Então, isso é meio problemático em relação à pessoa portadora de deficiência. Então, às vezes a pessoa era portadora de deficiência, mas ela era capaz de expressar a sua vontade. Então, por que considerá-la uma absolutamente incapaz, ou uma relativamente incapaz? Não tem sentido. Tá certo? Então, se a pessoa é capaz de expressar a sua vontade, de dizer o que quer, tá certo? Ela necessariamente ela é plenamente capaz, tanto de direito quanto de fato, tá bom? Se ela é maior de idade, para exercer todos os atos da vida civil sem precisar de ninguém para auxiliá-la. Então, por isso, esses 3 incisos, eles foram revogados do artigo 3º. E, a partir de então, a gente considera como absolutamente incapaz apenas os menores de 16 anos. Então, se você é menor de 16 anos, que não tem ninguém aqui menor de 16 anos, obviamente, mas se você tem filho menor de 16 anos, você pode dizer para o seu filho, você não responde nem por você mesmo, né? Você é absolutamente incapaz, precisa da representação e do auxílio do seu pai, da sua mãe, do seu responsável. Tá bom, pessoal? Eu acredito que vocês vão ouvir falar dessa legislação mais adiante, mas é muito interessante quem gosta dessa área ler essa legislação, o Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, tá bom, pessoal?
O artigo 4º, então, ele vai trazer que são incapazes, mas não são totalmente incapazes, são relativamente incapazes, tá certo? Para certos atos. Então, gente, o absolutamente incapaz é aquela pessoa que não pode praticar nenhum ato da vida civil sozinho. São os menores de 16 anos. Agora, se essa pessoa tem mais de 16 anos, até 18, essa pessoa vai ser considerada relativamente incapaz. Então, ela vai poder exercer alguns atos da vida civil, mas não todos. Então, ela é uma relativamente incapaz em relação a alguns atos. Mas todos nós sabemos, por exemplo, com 16 anos você já pode votar. Então, você já pode exercer um ato da vida civil, que é votar, com 16 anos. Você já pode, por exemplo, né, exercer alguns atos, como, por exemplo, fazer uma matrícula sozinho, fazer uma inscrição sozinho, sem precisar da representação do seu pai e da sua mãe. Então, com 16 anos já existe ali uma espécie de preparação para a maioridade, aos 18 anos, quando você vai poder exercer todos os atos de forma plena, tá certo? Eu lembro que eu peguei um caso muito engraçado, era um caso de uma mocinha, ela tinha se envolvido realmente realmente uma briga ali, né, entre colegas, e ela era menor de idade quando ela foi afetada. Houve um pedido de indenização, só que quando a audiência foi marcada, as duas meninas elas já eram maiores de idade. Então, a gente foi para a audiência, a minha cliente estava junto, ela já era maior de idade, mas a outra cliente já era maior de idade e não foi, porque a mãe dela acreditava que por a briga ter acontecido quando ela era menor de idade, tá certo? A mãe dela poderia representá-la naquela audiência, mas não pode. Uma vez que você é maior de idade, a partir de agora você responde por tudo, sozinho. Então, mesmo que um fato tenha acontecido quando você era menor, e sei lá, você tem que ir para uma audiência ou responder por aquilo, você vai responder agora como um maior de idade, tá certo? Na vida civil, tá certo, pessoal? Quando você, no penal é um pouquinho diferente, tá bom? Mas na vida civil, você completou 18 anos, você está totalmente, tá certo? Você está ali totalmente apto a responder pelos seus atos dentro da vida civil, tá bom? Mas quem é que é relativamente incapaz, então? Maiores de 16 e menores de 18, tá certo? Marcarem aí. Acho que não tem ninguém aqui menor de 18 anos, né? Acho que todo mundo é maior de 18 anos. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, tá certo? Então, os ébrios habituais seriam os alcoólatras, por exemplo. A alcoólatra nem é a palavra muito correta, né? Alcoolista. Então, a pessoa que é viciada, por exemplo, em álcool, ou a pessoa que é viciada em drogas. Então, essas duas pessoas, em virtude do vício em determinada substância, essa pessoa pode ser considerada um relativamente incapaz. E é a necessidade de você comprovar que essa pessoa se transformou realmente numa adicta, ou seja, numa viciada. E aí, nesse caso, os atos da vida civil dela estão comprometidos. Então, se ela vende, por exemplo, um bem que ela tem, se ela se coloca em uma situação de risco, até mesmo para a sua própria subsistência, ela pode vir a ser interditada, como a gente já comentou anteriormente, tá certo? Então, vocês já fizeram até perguntas em relação a isso. Outra coisa muito interessante é vocês darem uma olhadinha aqui na Lei 13.146, porque ela fala exatamente dessas pessoas como relativamente incapazes. Então, essa pessoa realmente dentro do próprio estatuto da pessoa portadora de deficiência, tá bom? Em virtude, pessoal, das deficiências mentais que podem advir desse tipo de vício, tá certo? O inciso 3º diz o seguinte: aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Então, uma pessoa que não é capaz de exprimir a sua vontade, ela pode ser considerada relativamente incapaz. E aí, nesse caso, sendo relativamente incapaz, alguém tem que responder por ela. Então, imagine uma situação em que uma pessoa, sei lá, sofre um acidente, é levada inconsciente para o hospital. Ela não tem, em virtude da própria condição daquela situação, ela não tem como exprimir a sua vontade, como dizer o que ela quer que se faça com ela. Então, quem é que vai responder por ela nesse caso, nessa situação, enquanto ela não pode exprimir sua vontade? Você vai ter ali os seus familiares, se não tiver nenhum familiar, se não tiver ninguém que responda por essa pessoa, o próprio médico pode fazer isso, e aí pode optar pelo tratamento que seria mais adequado para salvar a vida dessa pessoa. Tá certo, pessoal? Mas, em regra, seria necessário que se demonstre realmente uma causa. Pode ser transitória, pode ser permanente, que impeça a pessoa de dizer o que ela quer. Então, isso tem que ser muito claro. A pessoa não pode ser capaz de exprimir a sua vontade.
mas nem por isso ela é totalmente incapaz, ela é uma relativamente incapaz, tá certo, pessoal? Professora, essa pessoa não pode falar, mas ela se comunica, sei lá, utilizando uma tabuinha, ou, sei lá, piscando com o olho, ela está se comunicando, ela está exprimindo a sua vontade, tá? Mas aí quem vai determinar realmente até que ponto essa expressão da vontade ela é válida, realmente são os laudos médicos, tá certo? Mas, em regra, é isso. Vamos verificar, vamos averiguar se essa pessoa ela tem condição de dizer o que ela quer. E o quarto, pessoal, são os pródigos. Os pródigos, lembra do filho pródigo, né? Os pródigos são aquelas pessoas perdulares, a pessoa que gasta dinheiro de forma a comprometer até a si mesma, tá certo? Acho que o caso aí, por exemplo, do senhor que estava trocando moto por cachorro, né? Apesar de eu achar cachorro um bem, assim, fantástico. Eu acho que as motos não chegam nem perto do valor dos cachorrinhos. Mas é uma pessoa que gasta muito dinheiro de forma a comprometer sua própria subsistência, é um pródigo. E aí, nesse caso, isso também é uma hipótese de interdição dessa pessoa. Você pode interditar essa pessoa em virtude dessa prodigalidade, tá bom? Isso é muito comum, pessoal, até mais do que a gente imagina, às vezes, especialmente em pessoas idosas. É muito comum você ver casos de interdição em virtude do inciso 4º do artigo 4º do Código Civil, ou seja, a família começa a perceber que o idoso está começando a vender tudo ali, vende um terreno por um preço muito abaixo do de mercado, ou sai doando aquilo que juntou a vida toda, né, sem se preocupar realmente com a sua subsistência. Então, de certa forma, é bastante comum. E o parágrafo único vai trazer, pessoal, a capacidade dos indígenas, certo? Os indígenas, hoje em dia a gente entende que o indígena, a capacidade do indígena ela tem que ser avaliada, tá bom? Mas até o Código de 1916 e o próprio Código de 2002, até a Lei do Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, ele entendia que o silvícola, ou seja, o indígena, ele era absolutamente incapaz. Hoje em dia a gente não vê mais dessa maneira, tá certo? A gente vai entender que o código vai colocar que essa capacidade dos indígenas ela vai ser regulada por uma legislação especial. Então, a lei especial relativa aos indígenas é que vai dizer se os indígenas eles têm realmente capacidade para responder por alguns atos, né, da vida civil. E aí se considera, por exemplo, o nível de compreensão do português, o nível de compreensão da lei brasileira e entre outras coisas, tá bom, pessoal? Se vocês tiverem interesse, tem um artigo muito interessante em relação à capacidade dos indígenas. Acho que eu estou ouvindo algum... Professor? Pode perguntar. Essa questão dos indígenas é muito semelhante até ao que os documentários que falam sobre a vinda da corte portuguesa para cá falam que os indígenas eles tiveram um salto da idade da pedra para a idade do metal meio que instantâneo. E aí, tipo, eles trocavam mão de obra por ferramenta, mas, por exemplo, eles ganhavam ferramenta para derrubar árvore e derrubando árvore eles ganhavam novas ferramentas para derrubar mais árvores. Tipo, eles não tinham meio que a ideia do que eles estavam fazendo. Andra, tá mudo. Tá mudo, Andra. Obrigada, Márcia. Desculpa, é que eu fechei aqui para conseguir ouvir e acabei fechando meu próprio microfone. Peço desculpas, pessoal. Essa questão dos indígenas, pessoal, é bastante controversa, especialmente não apenas pela capacidade civil, mas especialmente pela capacidade penal. Porque o indígena ele acabava sendo considerado como totalmente incapaz, ou seja, ele não respondia nem mesmo por crimes. Então, a gente tem casos aqui no Brasil muito controversos, o caso, por exemplo, de um indígena que estuprou uma antropóloga na década de 90, nossa, isso foi muito questionado na época, entre outras coisas, mas o que a FUNAI dizia, e isso é uma grande verdade, é que o Brasil ele não sabia lidar realmente com os seus indígenas. Então, assim, nós ainda temos grupos indígenas, o Brasil pode dizer que alguns grupos indígenas, alguns indígenas, eles mal falam em português, eles não compreendem realmente a nossa legislação, muito pior, compreender a nossa legislação, compreender a nossa língua, o português. Então, integrar essas pessoas e, ao mesmo tempo, manter a cultura delas é
eu acho que é um desafio, assim, inimaginável. Eu não consigo imaginar como é que isso poderia ser feito. Mas o fato é que a capacidade dos indígenas, ela merece realmente uma regulação feita por pessoas que compreendem perfeitamente como é que é o trabalho em uma tribo, como é que acontece realmente essa inserção, como é que o indígena tem acesso à legislação brasileira, no nosso caso, do nosso país, porque realmente é muito complicado, é muito complexo. Mas se vocês pesquisarem, tá certo? A questão civil nem era assim tão controversa, mas a questão penal é bastante controversa. Em relação à punição dos indígenas que cometem crimes, tá certo? Então, crimes para a legislação brasileira. Então, mas eu acredito que a mudança no Código Civil já deu um indicativo, que é a tentativa realmente da gente fazer essa inserção, tá certo? E de não mais considerar um indígena totalmente incapaz. Ele tem capacidade, sim, mas cabe realmente uma legislação especial falar sobre isso, tá bom? Eu acho o Brasil, pessoal, eu acho o Brasil um caso à parte, como, por exemplo, dos Estados Unidos, quando eu estava nos Estados Unidos, a gente via aqueles museus incríveis, assim, sobre a história dos indígenas americanos, mas lá foi realmente, assim, uma chacina, assim, foi um genocídio, realmente, de uma maneira absurda, assim, absurda, você não ter realmente registros de populações inteiras, assim, 100 milhões, 100 mil pessoas mortas em uma noite, entendeu? Uma coisa, assim, absurda. Eu não consigo nem imaginar como é que uma coisa dessa pode acontecer. Mas o Brasil, ele ainda tem algumas populações indígenas, né? E a forma como vai inserir, como vai cuidar, acaba sendo um problema tipicamente brasileiro. Você não encontra nenhuma outra nação no mundo que tem uma situação como essa, ou seja, que ainda tenha tribos indígenas vivendo realmente em determinadas regiões e que você precisa realmente lidar com isso, lidar com as populações, lidar com as regiões onde elas vivem, né? Então, o Brasil realmente tem ao mesmo tempo é um grande desafio, mas ao mesmo tempo é uma situação única. Você não encontra em outras nações do mundo, que eu acho que diz muito sobre o tipo de colonização que nós tivemos aqui. Mas vamos passar, porque senão a gente não termina. E eu sei que quando chegar no artigo 6º, aliás, no artigo 5º aqui, vocês vão ter muita pergunta, com certeza. Não tenho a menor dúvida. Tá certo, pessoal? O artigo 5º do Código Civil fala exatamente da menoridade, a menoridade que cessa aos 18 anos completos. Então, gente, quando você completou 18 anos, tá certo? Já pode ser preso. Completou 18 anos, você responde por todos os atos da sua vida. A partir de agora, seus pais não respondem mais por você, ninguém responde mais por você. É você por você mesmo, tá bom? Só que aí o Código Civil, ele prevê a possibilidade de que você possa cessar a sua menoridade civil antes dos 18 anos, tá certo? Lembrando para vocês, isso não modifica em nada, tá certo, pessoal? A imputabilidade penal. Então, você continua realmente sendo adolescente até os 18 anos. Então, por exemplo, a punição na área penal, na seara penal, ainda continua sendo pelo ECA, até os 18 anos de idade. Mas a sua menoridade, ela pode cessar para efeitos da área civil, tá bom, pessoal? Em virtude dessas hipóteses aqui. A primeira hipótese é pela concessão dos seus pais, ou na falta dos pais, tá certo? Porque na falta de um, o outro pode fazer isso, mediante um instrumento público, que é uma homologação realmente feita em cartório, tá certo, pessoal? Não precisa homologar judicialmente, ou por uma sentença do juiz, aí se você ouvir o tutor, no caso, se os pais não estiverem, mas tiver um tutor dessa pessoa, e essa pessoa, esse tutor, decidir fazer a emancipação desse menor, isso é possível, tá bom? Mas aí vai ser necessário uma sentença do juiz. E o menor tem que ter 16 anos completos. Então, por isso que o caso lá da Aline, ela ainda não podia ser emancipada, ela só tinha 15 anos, tá certo? Então é necessário que você tenha pelo menos 16. Mas, gente, para você fazer realmente essa emancipação, geralmente esse inciso 1, ele não ocorre sozinho. Ele ocorre porque você percebe que o menor, ele tem condição de se prover sozinho. Então, muitas vezes o menor é blogueiro, né? Lá montou uma página no Instagram, começou a fazer muito sucesso. Com 16 anos de idade, o menor já tem condição de se manter sozinho. Os pais vão lá e emancipam. Eu acho que um aluno hoje pela manhã, ele trouxe até um exemplo de uma moça do Instagram, que ela foi emancipada pelos pais, alguma coisa do tipo, eu não me recordo agora o nome da blogueira, não estou me lembrando. Mas uma menina nova, quando ela completou 16 anos, os pais a emanciparam.
E aí, quando ela é emancipada, com 16 anos, ela passa a ter direito a exercer todos os atos da vida civil. Ela ganha não apenas a capacidade de direito, mas a capacidade de fato de administrar o seu dinheiro, de gastar o seu dinheiro, de praticar os atos necessários, como, por exemplo, fazer contrato, comprar imóvel, fazer investimento sozinha. Ela vai precisar realmente dos pais para isso, tá bom? Uma outra forma de você cessar a menoridade é o casamento. A partir dos 16 anos, você pode casar, né, com autorização dos seus pais, e se você casar, você entende que você se emancipou. Então, casou lá com 17 anos, achou o amor da sua vida, com 17 anos de idade, resolveu casar, não dá para esperar até os 18, porque o amor é muito grande, tá certo? Casa com 17 anos de idade, com autorização dos pais, obviamente, está previsto na parte de direito de família, não vou lembrar do artigo agora, mas a pessoa, um adolescente se casa, e ao se casar ele adquire a maioridade. Professora, desculpa. Uma dúvida, o emancipado... Pode perguntar, Eduardo, estou ouvindo. O emancipado, ele pode tirar uma carteira de habilitação? Ele é emancipado para todos os atos da vida civil. Agora, o problema é o seguinte, tá certo? Não, eu tenho que tirar uma dúvida, porque se esse menor, esse emancipado, ele praticar algum tipo de crime no trânsito, tá certo? Ele vai responder pelo ECA, tá bom? Então, não tenho certeza, mas eu posso pesquisar para você aqui rapidinho. Pela lógica, ele não pode, viu? Porque no momento em que você assume a direção, você assume a possibilidade de você praticar algum tipo de crime também, que no caso seria, por exemplo, um homicídio culposo, tá certo? Mas eu vou verificar rapidinho e te dou a resposta, tá bom? Não estou me recordando agora. Mas... Obrigado, professora. Obrigado. Alguém perguntou alguma coisa. Jean, esse casamento do menor, ele independe de autorização dos pais ou não? Não, ele precisa da autorização dos pais para acontecer, tá certo? Precisa da autorização dos pais e pode acontecer. Se bem, eu acho que hoje em dia, antigamente isso era mais comum, né? Então, quando os casamentos aconteciam já assim mais cedo, hoje em dia eu não acho que aconteça de forma seja tão comum isso. Mas os pais precisam autorizar a partir dos 16 anos. Então, a partir dos 16. O pessoal se junta, professora. Não quer mais casar, não. Quer ajudar. Professora. Professora. Pode perguntar, fique à vontade. É o seguinte, eu já vi uma ação dessa lá no fórum, mas é uma ação de suprimento de idade, que era para justamente essa questão da emancipação, para poder acontecer o casamento. A menina tinha 16 anos. Mas eu estou ouvindo alguma coisa aqui por fora. Não, exato, tranquilo. Com 16 anos ela pode... Peraí, pessoal, deixa eu só responder aqui a ela, eu estou escutando alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Pronto, acho que deu certo agora. Não, tranquilo, exato, para que ela possa realmente... Agora, no caso dessas ações, geralmente tem bens envolvidos, tá certo? Há deixa eu ver como é que eu vou falar desses casos. Não vou falar do caso diretamente, né? Geralmente, quando há bens envolvidos, realmente há necessidade do próprio adolescente de emancipação, a tentativa de emancipação vem por todos os lados, de até mesmo tentar ingressar com uma ação, de procurar realmente... Lá mesmo eles só queriam se casar mesmo, não tinha bens não, tudo isso eram lascados sem eira, sem beira, só queriam casar. Então era por amor, que coisa linda, olha, era por amor mesmo, né? Eles queriam realmente se casar, mas eles tinham ambos... que bonitinho. E casaram, os dois tinham 16 anos de idade, ou um era mais velho? Não, o outro tinha 17, um tinha 16, o outro tinha 17. Então, os dois eram menores de idade, nesse caso, os dois precisavam realmente da autorização para serem capazes de se casar. Isso é possível, sem nenhum problema. Se os seus pais, por exemplo, eles não concordarem, isso quem diz, pessoal, não é agora que a gente vê, o Código Civil mais adiante na parte de direito de família. Se os seus pais não concordarem, você pode recorrer ao juiz. Tá certo? Você procura o Ministério Público, que é o responsável, e você pode ir ao próprio juiz. Olha, eu quero me casar, tá certo? Meus pais não concordam, ou melhor, um pai concorda, o outro não. E aí, nesse caso, eu quero realmente realizar o casamento. E aí, o procedimento é um procedimento um pouquinho mais longo, para ser mais longo, né? Por isso que eu digo para vocês, não, é uma coisa assim que
hoje em dia, o que eu vejo muito acontecer é a virtude dos bens, porque é um espaço tão pequeno de tempo, dos 16 até os 18, que dá para a pessoa esperar. Assim, o amor não é tão grande, não é uma coisa assim, tão desesperada, não é uma coisa do Romeu e da Julieta, que se um se envenenou e o outro vai morrer, então se não se casar essa noite, o casamento não acontece mais, entendeu? Então, dá para esperar, dá para esperar. Nesse caso aí não é o caso de emancipar, é o caso de interditar. Acho que quando os meus pais se casaram, por exemplo, naquela época o Código Civil determinava, era o Código Civil de 1916, ele determinava que a mulher ficava maior de idade aos 21 e o homem aos 18. E a minha mãe casou, ela tinha 20, então ela precisou da autorização dos pais para casar. Ela era menor de idade naquela época. Quando a Constituição Federal de 88 veio, foi que a Constituição Federal determinou que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal. E a partir de então, a mulher passou a ser maior de idade com 18 anos, assim como os homens. Então, do jeito que os homens sempre se tornaram maiores de idade com 18, a mulher passou a ser maior de idade com 18 anos também, mas até 88 era com 21 anos. Então, havia toda uma colocação ali, né? O marido, por exemplo, quando se casava, ele se tornava responsável pela mulher, né? Com a Constituição de 88, isso acabou, né? Então, todo mundo aqui fica maior de idade aos 18, cada um é responsável por si mesmo. Outra coisa importante, alguém perguntou, é o seguinte: quando esses casamentos acontecem, professora, tem que ser em comunhão parcial de bens? Todo casamento no Brasil, em regra, é em comunhão parcial de bens. A não ser que você declare que você quer que seja separação total de bens ou comunhão total de bens, tá certo? Mas a comunhão parcial de bens, só para a gente não deixar isso solto, né? A comunhão parcial de bens, tudo que você tinha antes do casamento é seu, mas tudo que você conquistar depois do casamento é dos dois, tá certo? É comunhão parcial de bens. Comunhão total, tudo que você tinha antes, tudo que você ganhar depois é dos dois. E a separação total é cada um por si, ninguém divide nada, nem antes, nem depois. Tá certo, pessoal? Alguém queria perguntar alguma coisa? Pode perguntar, fique à vontade. Professora. Quando a pessoa é menor de 16 anos e ela quer casar, por exemplo, eu conheço um caso que ela a menina casou com 13. Como é que acontece? Ela casou ou ela iniciou uma união estável? Ela casou, pelo menos casou. Disseram, né? Porque casar, eu acho que ela não pode, não. Casar, ela não teria condição. Se alguém realizou esse tipo de casamento, a pessoa tem que ser presa. Porque o sexo praticado por uma criança, por uma pessoa menor de 14 anos, é violência presumida. Não tem, mas a menina de 12 anos consentiu. Não consentiu coisa nenhuma, é violência presumida, é estupro. Então, não é permitido. Então, com 13 anos, eu acredito que o que acontece muito é o seguinte, confesso para vocês, as meninas com 12, 13 anos geralmente se juntam, né, como disse a Carla, eu nunca mais tinha ouvido essa frase, se juntam e vivem ali uma união estável, durante bastante tempo, chega a ter até filho. Aí, quando chega a idade em que essa união estável pode ser reconhecida, reconhece-se e você acaba, o cartório acaba sendo obrigado a reconhecer uma situação que era ilegal desde o início. Assim, que era criminosa desde o início, porque uma pessoa de 13 anos de idade estar em uma união estável é criminoso, tá certo, pessoal? A violência já é presumida. O próprio Código Penal prevê isso, tá certo? Você entende ali que já houve ali um crime, já houve ali o estupro, tá certo? Então, nesse caso seria improvável. Eu acho que talvez ela estivesse em uma união estável. Posteriormente, essa união foi declarada, reconheceu-se, o que eu acho que é até complicado para o rapaz, né, que estava ali envolvido, se ele não era menor de idade também, porque se a união estável declara que a pessoa se juntou, né, com 13 anos de idade, está ali a comprovação do crime, né, então ele vai ser, existe ali já comprovado o crime, ele só seria realmente processado, então é bem complicado, mas em regra não. A regra correta, tá certo, pessoal? Você pode casar a partir dos 16. Mas hoje em dia a gente, infelizmente, sabe que acontece muita coisa triste por aí, né? Então, infelizmente, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta, por favor. Pode perguntar o que você quiser, fique à vontade. No caso, uma menor casando com autorização dos pais,
e aí, de repente, vê-se numa situação que o casamento foi nulo. Como é que fica a condição dela depois disso? Não, no caso, a menoridade a menoridade não volta. Uma vez que você se emancipou, você não volta a ser menor de idade. Certo? Não se preocupe com isso. Se ela se emancipou, depois o casamento... Isso não retorna, são duas coisas diferentes. É muito boa a sua pergunta, inclusive, tá certo, em relação a isso. Porque até que se mostre realmente as causas da nulidade do casamento, gente, é muito mais fácil hoje em dia você se divorciar do que você anular um casamento, ser bem sincero. Então, assim, você tem que demonstrar, por exemplo, que não houve a consumação de fato, ou que os cônjuges não eram capazes de consumar o casamento, tá certo? Ou então por realmente algum vício de consentimento, ou seja, o noivo ou a noiva não sabiam plenamente as condições do casamento. Eu vi um caso anteriormente de uma moça, e quando ela casou com esse rapaz, ela vinha do interior, e ela casou com esse rapaz, aqui em Fortaleza, ela não sabia que ele tinha esquizofrenia, por exemplo. Ela não sabia disso. A família dele, de certa forma, até escondeu, né, isso. E ela casou, namorou durante algum tempo, ela percebeu que ele sumia de vez em quando, mas o fato é que eles casaram, depois de quase mais de um ano namorando, o fato é que eles casaram. E durante o casamento, obviamente, o elefante branco apareceu no meio da sala, né? Ela percebeu que realmente o marido dela não era. E em nenhum momento a dúvida dela era o seguinte: eu não sabia disso, né? Eu não sei, e talvez eu tivesse mudado a minha opinião, conviver realmente com uma pessoa com esquizofrenia, e no caso dele, ele era esquizofrênico e ele era bastante resistente ao uso dos medicamentos, então ele não queria se tratar. Então, o fato dela não saber dessa condição, que iria afetar a vida dela, iria afetar também a vida da prole dela, isso poderia, sim, mudar a opinião dela, ou seja, ocorreu um vício de consentimento. O seu consentimento não foi dado sabendo de todas as possibilidades. Gente, não estou dizendo aqui que você tem que conhecer a pessoa plenamente antes de casar, porque senão o seu consentimento vai ser viciado. Não, mas tem que saber de coisas que podem vir a afetar a sua vida. Então, por exemplo, se o seu cônjuge, se a pessoa com quem você vai casar, ela tem uma doença como essa, que de alguma maneira vai afetar a sua forma o seu casamento, a saúde dos seus filhos, a saúde da sua prole, você precisa saber disso, para que o seu consentimento seja dado de forma plena, de forma livre. E aí nós pedimos realmente a anulação demorou um pouquinho, mas saiu, né? O casamento foi anulado, apesar deles terem uma filha, eles tinham uma filha. O casamento acabou sendo anulado, Professora, tá certo? Em virtude do vício de consentimento. Pode perguntar. Pode perguntar. Professora, isso também se aplica no caso de que em uma das partes a pessoa omita que não pode, que é infértil, que não pode gerar filhos. Aí é uma realmente. Isso é passível de anulação, não significa que o casamento é nulo. É passível de anulação, é o mesmo caso anterior, tá certo? Isso, por exemplo, era capaz de modificar a sua vontade, o seu consentimento, isso é passível de anulação, sim, tá certo? Então, são algumas causas que podem aí interferir no seu... Ou, por exemplo, quando a pessoa esconde que, sei lá, alguma coisa realmente que interfira, por exemplo, os casos que eu mais vejo realmente que afetem a saúde, que de alguma maneira poderiam afetar o consentimento do outro cônjuge, da outra pessoa. Isso geralmente é passível de anulação. É quando o casamento realmente pode vir a ser anulado. E quando é anulado, pessoal, você retorna realmente a ser solteiro, né? O casamento foi anulado. E aí, nesse caso, porque uma vez que você se casa, você nunca mais vai ser solteiro, né? Você vai ser ou divorciado ou viúvo, mas solteiro nunca mais. Pode perguntar. Antigamente eu ouvia falar que depois do casamento, por exemplo, se a mulher descobrisse que o homem não era virgem, daí podia cancelar o casamento. Não, quer dizer, o contrário. Aí podia cancelar o casamento. Isso era verdade ou não? Era só um boato? Nossa, havia tantas coisas estranhas no código anterior, tá certo? Por exemplo, uma coisa que o Código anterior previa, na verdade o Código Civil não, mas o Código Penal previa anteriormente, era que, por exemplo, uma mulher fosse estuprada, mas ela viesse a se casar, o estupro não era, o estuprador não era processado.
Então, assim, então, o que acontecia muitas vezes, o filhinho lá de papai estuprava uma moça, arranjava o casamento dessa moça com alguém, e o fato da moça ter se casado, o estupro nunca era processado, a pessoa nunca... Então, eram coisas que existiam no Código Penal antigamente, para você ter uma ideia, né? Hoje em dia, graças a Deus, não existe mais. É o código do mal, né? Um absurdo como esse não existe mais. Era muito estranha, porque a ideia era realmente... A moça foi deflorada, então, mas se ela se casa, a honra dela é restaurada, então não existe mais o crime. A ideia era mais ou menos essa, era bem maluca, né? E aí muitas vezes isso acontecia, infelizmente. Mas havia de tudo, tá certo? Essa coisa da possibilidade de anulação, especialmente no interior do Brasil, isso acontecia bastante. O nosso código atual não prevê nada disso, tá bom? Isso é o mais importante. O nosso código atual não prevê nada disso. Vamos continuar então aqui, pessoal. Pelo exercício de emprego público efetivo, ou por nada. Então, assim, se você, por exemplo, com 16, com 17 anos, você passa num concurso público e começa a exercer um emprego público, você pode ser emancipado, tá certo? Pela colação de grau em curso superior. Então, você, sei lá, entrou na faculdade com 14, é um gênio, e aí você cola grau, você é emancipado. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de uma relação de emprego, desde que, em função dele, o menor com 16 anos tem economia própria. Essa aqui é a principal razão, hoje em dia. O menor, muitas vezes, 16 anos, monta ali a sua lojinha para vender, sei lá, coisa de celular, alguma coisa desse tipo. Ele começa a ter realmente uma vida, uma economia própria, ele é capaz de se manter sozinho. Então, sendo capaz de se manter sozinho, é possível que ele peça a emancipação. Então, isso é plenamente possível, são os casos mais comuns, tá certo? A maioria das vezes a gente tem aqui o primeiro caso unido com o quinto. Então, os pais concedem a emancipação porque o filho tem condição de se manter só. Então, ele não precisa realmente dar atenção, não precisa realmente que os pais gastem com ele, que os pais realmente despendam ali dinheiro, porque o filho é capaz de se manter sozinho, tá bom? Deixa eu voltar, então, aqui para o... Retornar aqui para o... Esse assunto lembrando... é bom, André? Nossa, é interessantíssimo. Nossa, eu gosto bastante de falar dessa parte inicial do Código Civil. O Código Civil é muito interessante, pessoal, porque há muita coisa que afeta a nossa vida como um todo, né? Então, todos vocês aí acabam sendo afetados. E aí, o artigo 7º, ele vai começar a falar, então, do fim da personalidade, tá certo? E são duas coisas que a gente vai começar a falar hoje, mas nós vamos terminar realmente na próxima aula, tá bom? Que a gente vai falar sobre ausência. Esse fim da personalidade jurídica, você nasceu, você ganhou uma personalidade civil. Você vive com essa personalidade civil, tá certo? Com todos os direitos que advêm dela. E essa personalidade civil, ela tem uma data para acabar, ela acaba com a sua morte. Então, quando você morre, cessa a sua personalidade civil. E no momento em que você morre, isso gera direitos para outras pessoas. Então, por exemplo, se você deixa a herança, isso vai gerar direito para os seus filhos, para a sua descendência. Nesse caso, se você, por exemplo, é dono de uma empresa, existe contratos trabalhistas, coisas desse tipo, isso vai gerar ali alguns direitos dentro daquela sucessão na empresa. Então, a morte em si é um evento que marca o fim da personalidade civil e que ela vai trazer diversas consequências para a vida civil, não apenas sua, né, mas de todas as pessoas ao seu redor. E quando é que acontece a morte? Como é que acontece a morte? Eu vou começar a falar um pouquinho hoje, mas a gente vai falar mesmo na próxima aula, falar sobre a ausência, tá certo? A morte, nós temos aí, dentro do Código Civil Brasileiro, 3 possibilidades. Então, nós temos a morte biológica, quando você realmente morreu, cessou a sua vida, de forma ali, todo mundo consegue ver o corpo, então isso a partir dali já começa a gerar direitos. Mas e quando não se tem o corpo da pessoa? Quando, por exemplo, uma pessoa desapareceu. Então, quando uma pessoa se ausenta, ela se torna desaparecida, é possível que a morte seja decretada em situações onde é extremamente provável que essa pessoa tenha morrido. E é o que a gente chama de morte presumida, tá certo? Eu presumo que essa pessoa só pode estar morta.
Um avião cair no mar, por exemplo, né, professor? Esse é o melhor exemplo. Esse é o melhor exemplo. H330 lá da Malaysia. da Malaysian Airlines. Aquilo ali é um ótimo exemplo. A gente teve alguns exemplos aqui na América Latina também, mas esse é um... né? Esse é um exato. No caso do Brumadinho ali, eu acho que também ainda hoje não tem corpos e provavelmente esses corpos não serão encontrados. Mas é muito provável que essas pessoas estejam mortas. Só um minutinho. É muito provável que essas pessoas estejam mortas. Então, você presume a morte, porque enquanto você não decretar a morte, pessoal, não tem como você abrir sucessão, ou seja, não tem como os herdeiros herdarem nada. Então, você precisa marcar a data da morte dessa pessoa, tá certo? Realmente presumir a morte, decretar a morte, verificar a morte, averiguar que essa pessoa faleceu, para que você possa realmente ter os direitos, abrir os direitos sucessórios dos herdeiros, das pessoas que estão ali, que sobreviveram a essa pessoa, tá certo? Pode perguntar. Oi, professora. Claro, estou ouvindo. No caso daquela moça que foi assassinada pelo goleiro Bruno, também é morte presumida, sem ausência? Nossa senhora, vem vocês com pergunta complicada. No caso ali, se eu não me engano, que eu não estou acompanhando o processo, mas no caso ali ela foi decretada ausência, não foi? Porque ela desapareceu. Não foi encontrada. Encontraram, professora. Encontraram sangue, não foi no carro dele. Não, mas no caso, a senhora de ausência, mas, por exemplo, se encontraram a arcária dentária dela, que comprova que é ela, que é Elisa Samúdio, então é sem ausência, não é não? Porque sabe que é ela. Não, se encontrar uma arcada dentária, você encontrou um pedaço do corpo. Então, se você encontrou um pedaço do corpo, está morto. Não tem o que discutir, tá certo? Eu não me recordo direito do caso da Elisa Samúdio, mas se eu não me engano, a problemática era exatamente essa. Haviam muitos indícios de que ele havia assassinado, mas não havia... Esse é o problema do direito penal, né? Enquanto você não encontra o corpo, há sempre a dúvida. Então, enquanto você não encontra o corpo da pessoa... Mas em qualquer parte do corpo é concluído que a pessoa morreu? Você encontrou uma parte do corpo. Eu tô ouvindo alguma coisa. Você encontrou, por exemplo, a arcada dentária dessa pessoa. E essa arcada dentária, pessoal, é a forma mais comum de você identificar um corpo. Por exemplo, uma pessoa cremada, a pessoa, por exemplo, morreu queimada. Geralmente, a arcada dentária é a forma mais normal de você identificar o corpo, porque o resto do corpo não vai aparecer nada. Mas a arcada dentária ali, ela vai identificar quem é aquela pessoa. Tá certo? Da mesma maneira, por exemplo, os ossos do fêmur e coisas desse tipo. No caso dela, eu não sabia que tinha encontrado a arcada dentária dela, não sabia desse detalhe, né? Achei que realmente não tinha encontrado nada no corpo. E pelo que eu tinha acompanhado, tinha encontrado os cachorros. O óculos dela. Os ossos. Porque tinha umas histórias dos cachorros, né? Que ele tinha uns cachorros na propriedade, porque, se eu não me engano, a grande problemática era essa. Havia muitos indícios. Tudo indicava que ele havia assassinado no sentido de ter sangue no carro, de ter isso e aquilo. O problema para o direito penal é porque não havia o corpo. E era uma coisa que eu realmente gostaria de saber, o que foi que aconteceu com o corpo dessa mulher, porque, gente, é a coisa mais comum no direito penal, assim, não existe crime perfeito. Vai aparecer alguma coisa da pessoa, vai aparecer um braço, você amarra uma âncora no pescoço da pessoa e joga no mar, um braço se desprende e fica boiando, sabe? Nossa, mas se os pitbull tivessem 3 dias com fome, eu acho que não aparecia nada, não. Mas ia ficar algum vestígio dentro do aparelho intestinal dos cachorros? Bem, eu não entendo muito bem de veterinária, né? Então, não tenho como saber. Mas, se eu não me engano, esse era o grande problema do processo em si, né? Então, dessa dúvida de você não saber realmente se dava para levar esse homem a júri popular ou não. Então, essa coisa da dúvida é muito, muito complexa. Pode perguntar. Vendo que eu 10 anos comigo. Peraí, só um minutinho. Levantem a mãozinha aqui quando vocês quiserem perguntar, que aí eu vou chamando. Pronto. Tá, pode perguntar. Pode porque continuar. tu falou sobre
com decretação de ausência e sem decretação de ausência. Eu não entendi o com e não sem. Daqui a pouco eu retorno. Não se preocupa, Carlinha, porque a gente vai falar de ausência na próxima aula, tá certo? É só para introduzir o assunto, mas não se preocupe, porque eu não expliquei. Então, não se preocupe, porque eu não expliquei ainda, tá certo? É porque teve uma hora que tu falou e cortou aqui no meu telefone, eu não consegui entender. Tá certo. Não se preocupe. A gente vai falar de ausência só em uma aula, porque a ausência envolve tanta coisa que eu tiro uma aula só para falar de ausência, tá certo? Então não se preocupem, tá bom? Só para a gente introduzir mesmo. Alguém ia perguntar, desculpa. Era Alan, eu acho. Alan ou Jean? Uhum. Alan, pronto. Pode perguntar, Alan. Oi? Não entendi. Pode perguntar, Alan, fique à vontade. Professor, quando a pessoa ela é sequestrada, tem uma quantidade de tempo para de ser ausente ou não, ou fica a critério da família? Tipo, por exemplo, a questão da irmã do Vitor Belfort, que em 2001 foi sequestrada até hoje. Ninguém sabe nem se ela tá viva, se ela tá morta, porque não tem de nada dela. Existe um... Nossa, eu nem me lembrava dessa história. Eu me lembro que eu estava na faculdade, já falava sobre isso, da irmã do Vitor Belfort. Na verdade, o caso é o seguinte, no caso, você respeita um passo a passo da ausência. Então, geralmente, se a pessoa está desaparecida há um ano, você pode já decretar ali que ela está ausente. Com essa decretação de ausente, para que os bens dela não fiquem assim... abandonados, uma pessoa é nomeada para tomar conta, para administrar o que ela deixou. Então, por exemplo, se a pessoa tinha aluguéis, alguém, depois de um ano desaparecida, pode ser decretado ali que a pessoa está ausente. Já estou adiantando matéria da próxima aula, mas aí, depois disso, da decretação de ausência, alguém vai ali administrar o que ela deixou. Depois de 3 anos, tá certo, pessoal? Pode ser decretada aí a ausência, desaparecimento, de fato, na verdade é isso. E pode ser decretada a sucessão provisória, ou seja, vamos aí como se ela realmente tivesse morrido, vamos aí fazer a divisão dos bens dessa pessoa, que é uma sucessão provisória. Depois de 10 anos, aí de fato pode acontecer a sucessão definitiva. Mas aí alguns requisitos têm que ser preenchidos, como por exemplo, não se tem nenhuma possibilidade de encontrar essa pessoa, há uma grande possibilidade que essa pessoa tenha morrido. Então, você respeita tudo isso, você vai preenchendo todos esses requisitos, e aí vai declarando sucessão provisória e depois de 10 anos a sucessão definitiva, tá certo? Dessa pessoa desaparecida. Eu acho que, Eduardo, eu acho que no caso dela já passam 10 anos, né? Eu acho que já foi até decretada a sucessão definitiva, provavelmente, se ela tinha algum bem. Provavelmente já foi feita a sucessão definitiva dos bens dela, tá certo? Pode falar, Eduardo. E para a morte presumida, tem um prazo também? A morte presumida, ela tem que seguir algumas... Deixa eu até mostrar para vocês aqui. A morte presumida, ela tem que seguir alguns requisitos, tá certo? Então, O principal requisito, de fato, pessoal, é aquele que está disposto no artigo 7º do Código Civil. Abram o artigo 7º do Código Civil de vocês, por favor. Por isso que a gente não pode ficar sem o Código Civil nessa aula, pessoal. Não tem como, tá certo? Você pegar aqui o artigo 7º do Código Civil, ele diz o seguinte: pode ser declarada a morte presumida. Gente, quando eu declaro a morte presumida, eu não preciso nem esperar 2 anos, 3 anos, não. Eu posso declarar a morte presumida, tá certo? Sem decretar ausência, se for extremamente provável de que a pessoa podia ter morrido. Então, por exemplo, se a pessoa estava num acidente de avião, o avião caiu no meio do mar, não encontraram os corpos, não encontraram nada do avião, há uma grande possibilidade que essa pessoa tenha morrido. Então, assim, a não ser que realmente ela tenha, assim, uma situação, ela entrou no Triângulo das Bermudas e daqui a 5 anos ela vai conseguir sair e vai reaparecer. Mas, em regra, se ela estava no meio do mar, um acidente de avião, há uma grande chance de que essa pessoa tenha falecido. Então, pode ser declarada a morte presumida. E quando eu declaro a morte presumida, eu presumo que essa pessoa morreu, a sucessão é aberta, ou seja, os herdeiros podem herdar os bens dessa pessoa, tá certo? Professora. Pode perguntar. E se eu tiver um seguro de vida, professor, e quiser que a minha família receba, eu sumir no mapa aí para receber, como é que faz para receber isso aí? Nossa, eu lembrei agora eu lembrei da história do Belchior agora, que ele desapareceu, deixou lá um carro no estacionamento e a família ficou louca atrás achando que ele tinha desaparecido, queriam decretar a morte presumida do Belchior.
mas ninguém queria herdar os bens dele porque ele só deixou dívida, era uma coisa desse tipo, eu não me recordo muito bem da história. Mas o fato é o seguinte, primeiro, se você sumir de forma planejada para que a sua família receba um seguro de vida, você já está cometendo uma infração contra a lei, né? Então, vamos lá. Né? Se você sumir propositadamente para que a sua família receba um seguro de vida, isso é contra a lei, tá bom? Mas digamos que você tenha sumido para que a sua família, se não tem uma certidão de óbito que declara que você de fato faleceu, a sua família vai ter que seguir as etapas da ausência para que ela possa receber esse seguro de vida. Porque o seguro de vida ele só pode ser concedido confirmada o sinistro, confirmada a morte da pessoa que era titular. Então, a sua família tem direito a isso. Então, nesse caso, tá certo? A sua família vai ter que comprovar, vai ter que esperar a ausência, vai ter que declarar que você realmente faleceu. Então, por exemplo, digamos que você tivesse um seguro de vida e você morresse em um acidente de avião. Quer dizer, você desaparecesse em um acidente de avião, mas o seu corpo nunca foi encontrado, há uma grande possibilidade de que você tenha morrido. A família vai ter que entrar com ação judicial para pedir a declaração da morte presumida, tá certo? E a partir daí, a morte foi presumida, foi declarada, a sua família vai poder ingressar para tentar receber esse seguro de vida, tá certo? Se você simplesmente desaparecer, aí a sua família vai ter que esperar a decretação da ausência, 1 ano, mais 3 anos para a sucessão provisória, e aí, posteriormente, realmente, quando a sua ausência for declarada realmente que você morreu, de fato, aí você vai poder receber esse tipo de seguro, tá bom? Mas demora muito mais com o simples desaparecimento, tá bom? E, gente, se a pessoa voltar, por exemplo, a pessoa desapareceu e foi feita a divisão desses bens. Quando a pessoa retorna, digamos que a pessoa retorne depois de 10 anos, já foi feita até a sucessão definitiva, todo mundo já herdou os bens dela, ela tem direito a receber esses bens do jeito que eles estavam. Então, por exemplo, se ela tinha casas e os herdeiros dela... Os herdeiros dela venderam... Ô, Andra, e se por acaso a viúva já tiver casado? Eu não entendi nada que tu falou, por favor. Gente, deixa eu voltar aqui, eu explico novamente. Calminha, peraí, calma. A Márcia ficou injuriadíssima. Nossa, eu queria saber se a viúva já tivesse casado, e aí? Não, aí no caso realmente vai ter um problema jurídico, né? Mas entende-se realmente que ela não tinha como saber que o ex-cônjuge, né? O novos cônjuge, ela estava numa situação de bigamia, tá certo? Ele retornou no caso, a gente vai pegar alguns princípios do direito contratual, no caso, a pessoa que estava ali de boa fé, que participou do casamento, eles não sabiam, não tinham como saber, depois de 15 anos, que o ausente, presumidamente morto, teria como voltar, não teria como saber disso, né, pessoal? Eu sempre lembro dessa história no filme do Náufrago, não sei se você lembra desse filme Náufrago, que o homem está num avião e ele acaba sumindo no meio do mar, e ele fica numa ilha deserta, do Wilson, exato, e aí é com o Tom Hanks, exato, e aí eu gosto muito daquele filme, eu acho bem interessante o filme, e aí, depois de 4 anos, eu acho, ele retorna. Quando ele retorna, a mulher já casou, né? E tudo mais, aquela coisa toda. Numa situação de morte presumida, digamos, que ali no caso seria morte presumida. Você presume que ele morreu porque realmente não tinha como encontrá-lo vivo ali. O avião se despedaçou, ninguém tinha nem como imaginar que ele poderia estar ali dentro de uma ilha. No caso, imagine que ele retornasse. Ele teria os seus bens de volta, mas do jeito que estivessem. Então, assim, eu me lembro que no final do filme ela devolve para ele um carro, né? Ele vai receber aquele carro do jeito que o carro esteja, né? Ou então, se ele deixou ali um apartamento e abriram a sucessão, alguém herdou esse apartamento, mas vendeu o apartamento e só ficou com metade do dinheiro, gastou o resto com alguma coisa, ele recebe a metade desse dinheiro do jeito que está e sem reclamar, porque quem mandou desaparecer, né, pessoal? Então, na verdade, seria mais ou menos desse tipo. Então, ele não teria total direito. Se a pessoa já tiver desfeito dos bens... Não, ele recebe do jeito que está, tá certo? Vai ter como receber tudo de uma vez, professor, não. Pode perguntar. Só que aí, no caso, eles voltando para onde ele está,
o casamento dele é anulado, ele vira divorciado? Aí, como que aí funciona? no caso... Não, aí novamente a gente entra naquele problema, porque você vai proteger as pessoas que pactuaram de boa fé. Então, no caso, a pessoa que casou, tá certo? Ela casou de boa fé, ela achava que o cônjuge estava morto. A ideia é realmente proteger isso, tá certo? Mas, obviamente, você vai ter que reconhecer que essa pessoa... É um procedimento todo complicado, porque quando a pessoa retornar à vida, você vai ter que, por exemplo, retificar, averbar aquela morte presumida, ou seja, ela renasceu, então ela está viva de novo. Então, todos os documentos dela precisam ser restaurados. Ótimos. Tinha um casamento pelo meio, o que vai acontecer com esse casamento? Então, nesse caso aí, a decisão realmente é uma decisão judicial. Eu nem me atrevo a dizer o que poderia acontecer, tá certo, pessoal? Eu nunca vi um caso como esse. Então, eu realmente não sei como é que a jurisprudência iria decidir. Mas, em caso, a gente se apega aos princípios gerais do direito. As pessoas que pactuaram de boa fé, no caso, a pessoa que se casou depois e o viúvo ou a viúva que achou que estava viúva e casou novamente, ele pactuou novamente de boa fé. Então, assim, algumas coisas não serão restauradas. A pessoa que retorna de uma ausência, por exemplo, de 10, 15 anos, de repente aparece novamente, ela não vai ter acesso a tudo, inclusive a seus relacionamentos. Então, não há previsão disso. Se eu não me engano, até um livro de Direito Civil que eu recomendo para vocês é o do Carlos Alberto Gonçalves, onde ele fala exatamente desse retorno. A pessoa retorna depois de tanto tempo, ela não pode esperar que a vida vai voltar a ser do jeito como era antes, porque não vai. Então, assim, os bens dela já foram dilapidados aí pelos seus herdeiros, então ela vai receber do jeito que estava. Se, por exemplo, os herdeiros tiverem investido o dinheiro dessa pessoa, ela não vai receber todos os investimentos, ela vai receber só a parte que lhe cabe, tá certo? Da mesma maneira, os seus relacionamentos, o que aconteceu, nada vai ser realmente como antes, porque se passou o tempo, então não tem como recuperar tudo, tá certo? Mas é um caso bem interessante. Eu vou procurar uma jurisprudência para mostrar para vocês, até porque na próxima aula a gente vai falar exatamente disso, de ausência. Eu estava separando aqui os slides para a próxima aula, estava dando uma lidinha no Carlos Alberto Gonçalves, que acho que é um dos autores que fala melhor a respeito da questão da ausência, mas os casos mais comuns que a gente tem no Brasil não é bem de morte presumida, é de desaparecimento. Então, a pessoa desaparece por 1, 2, 3 anos, geralmente quando ela está com uma dívida, são os casos mais comuns. Depois de 5, 6 anos, a pessoa reaparece, do nada. Aí as dívidas já não tem mais como serem cobradas, porque já passou o prazo prescricional de 5 anos, coisas desse tipo. E aí a pessoa retorna para tentar receber, para tentar reaver aquilo que ela deixou. Então, são os principais casos que a gente tem na jurisprudência, são situações como essa, de desaparecimento por 5, 6 anos, né? 10 anos, a decreta já a sucessão definitiva. A gente tem situações, mas não são muitas. E a maioria das vezes, pessoal, a pessoa se aposenta, ou a pessoa está perto de se aposentar, ela se ausenta mesmo, vai para o interior do país, ou muda de país, e realmente abandona tudo, deixa tudo para trás. Aí depois de alguns anos ela retorna, né? E tenta reaver aqueles bens, mas a família já decretou ausência, ou já foi declarada algum tipo de sucessão provisória, sucessão definitiva. Mas vamos tratar melhor disso na próxima aula, tá certo? A não ser que vocês estejam planejando aí desaparecer, né? Sumir do mapa e deixar alguma coisa para os pais de vocês, para a família de vocês, tá bom, pessoal? Uma coisa muito importante está aqui no parágrafo 1. Michael Jackson, professora, só disse que ele não morreu. Já pensou se o Michael Jackson está vivo, ele retorna, gente? Já pensou numa situação como essa, né? Difícil. É bem a cara do Michael Jackson, viu? Já pensou? Retornar assim, depois de 10, 15 anos. Né? É bem a cara do Michael Jackson. Né? Ele estava cheio de dívida, né, professora? O Elvis não morreu, né? Ele estava cheio de dívida. Mas ele ganhou muito dinheiro. A família ganhou muito dinheiro depois que ele morreu, então, pode ser. No Brasil, o caso mais recente, acho que foi aquele do Belchior, que inclusive já faleceu, né? Que ele desapareceu, foi para o Uruguai e deixou alguns bens e a família não sabia onde é que ele estava. Não tinha a menor ideia do que tinha acontecido com ele. Às vezes dá uma louca na pessoa, assim, que a pessoa vai embora, né? Quero sumir do planeta. A pessoa some efetivamente, retorna aí depois de 5, 6, 7 anos, 10 anos.
É porque ele, professor, ele era um latino-americano sem dinheiro no bolso, né? Aí não deu para ir tão longe. Só deu para ir até o Uruguai. Só deu para ir até o Uruguai. Vamos lá, então. A declaração da morte presumida poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Isso é muito importante. Você precisa decretar qual foi a data e a hora que essa pessoa realmente faleceu. Mesmo que você não tenha ideia, mas você decreta ali o que seria mais próximo da realidade, de que essa pessoa teria provavelmente morrido, tá certo? Então, é mais uma ficção, mas é necessário que seja feito. Deixa eu voltar aqui. Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Lembrei da musiquinha do Belchior. Nossa, muito, muito fofo, Belchior. Vamos continuando aqui. Então, na próxima aula, a gente vai tratar exatamente dessa questão da ausência, de como é que isso acontece, como é que acontece a sucessão. Eu queria trazer o caso para vocês, inclusive o Eduardo já até falou, mas esse caso é muito interessante. Se eu não me engano, não tinha brasileiros nesse voo, não me recordo, acho que não tinha nenhum brasileiro nesse voo. Mas se no caso fosse aplicável a legislação brasileira, ela seria aplicável dessa maneira. Esse voo é o voo da Malaysia Airlines, foi um voo de 2014. Em 2014, ele partiu de Kuala Lumpur, na Malásia, e estava indo para Pequim, na China, quando ele desapareceu. Então, e aí, infelizmente, todo mundo sabe que essa rota é uma rota muito complicada. Então, assim, essa região da Malásia é uma região muito tensa com a China. Então, havia ali uma possibilidade que pudesse ter ocorrido um ataque a esse avião. O fato é que o avião sumiu e o mais interessante dessa história, o mais curioso, é de que você não as buscas realmente não encontraram nada do avião. Então, não encontraram os corpos, mal conseguiram encontrar pedaços realmente do avião, o que é muito estranho. Realmente é assim, o avião desapareceu realmente no ar. Então, você não tem nada. Isso, para o direito, gente, isso é muito curioso. Você não tem uma comprovação material da morte das pessoas. Então, assim, houve toda uma investigação. E eles não conseguiram determinar também não conseguiram determinar também uma coisa que é muito importante. As causas do desaparecimento do avião. De quem foi a culpa? A culpa foi da empresa? Foi uma questão militar? Aconteceu ali um ataque a esse avião? Porque isso gera a questão indenizatória. Então, se eu declaro, por exemplo, que o avião caiu, ok, foi culpa de quem? Foi da empresa. Então, as famílias se voltam contra a empresa para ingressar com uma ação contra a empresa. Mas se foi um ataque militar, por exemplo, eu me volto contra quem? Contra o país que projetou o ataque militar. Então, existe ali toda uma tensão para se saber as causas. Defeito do avião, né, professora? Um defeito, se for defeito no avião, aí vai a companhia que construiu o avião. Exato. Foi um defeito na manutenção do avião, foi um defeito por parte da empresa, foi um erro, foi uma falha humana, foi uma culpa do piloto. O que foi que aconteceu? Como eles não encontraram, acho que até hoje não encontraram a caixa preta desse avião, eles não fazem a menor ideia do que foi que aconteceu, realmente, como foi que esse avião sumiu no ar. E aí, em janeiro de 2015, o governo da Malásia declarou oficialmente como acidente, ou seja, não foi ataque militar, foi um acidente. E nesse caso, declarou também a morte presumida de 239 pessoas, ou seja, como eles não encontraram nada do avião, mas era uma região de mar, há uma possibilidade muito grande que essas pessoas tenham falecido, que essas pessoas tenham morrido. Então, declarou a morte presumida, e quando a Malásia fez isso, ela praticamente deu aos parentes a possibilidade de ingressarem com as ações indenizatórias devidas, abrirem os processos de herança para cada um daqueles passageiros, para os seus descendentes, porque enquanto você não decreta a morte, pessoal, fica tudo suspenso. Então, assim, não dá para abrir sucessão, não dá para iniciar processo de inventário, não dá para fazer nada, porque você não sabe se a pessoa realmente morreu. Então, quando a Malásia declarou a morte presumida, então se pôde ir adiante. Então, se abriu o processo de sucessão daquelas pessoas, a possibilidade de que as famílias ingressassem com um pedido de ação indenizatória contra as empresas, tudo isso a partir da morte presumida, tá certo? E aí, no caso, pessoal,
no caso do direito brasileiro, a gente aplicaria dessa maneira. Então, processo judicial realmente, haveria uma decretação de morte presumida desses passageiros todos, e aí sim a família estaria aberta, teria o caminho aberto para ingressar com as ações devidas, tá bom? Então, daí a importância da declaração da morte, da declaração tanto da morte biológica, como num caso como esse de incerteza, a declaração da morte presumida dessas pessoas, tá bom? Para que surjam aí os direitos, os efeitos civis dessa morte. Vocês entenderam direitinho, pessoal? Tem alguma dúvida? Foi muito Querem bom fazer a aula, mais alguma pergunta em relação a esse caso? A aula estava tão boa que eu já fui até preenchendo o fórum e já terminei. Ô, coisa boa. O que tudo que a senhora falou perfeito. Aí ajuda, sabe, a pessoal, mais as questões. Tá certo, tranquilo. Pessoal, vou liberar para vocês, então, aqui agora. Professora, pode perguntar. A última pergunta do fórum realmente era mesmo sobre a morte presumida, que é durante uma tempestade, um pescador já navegava em um perigoso rio e desapareceu. As intensas buscas e averiguações encerraram-se sem êxito. João não foi encontrado nesse caso. Temos uma situação aí depois tinha as respostas, né? E eu já fiz, baseado nessa última do aí você, avião ótimo, olha aí, tá do avião da Malásia. Eu acho esse caso do avião da Malásia acho que um dos casos assim mais estranhos que eu já vi, porque realmente você não encontra nada do avião. Eu achei muito parecido realmente com um ataque militar, mas foi declarado realmente como um acidente, tá certo, pessoal? Porque realmente você não sobrar nada um caso inédito, você não sobrar nada de ninguém. Eu tinha até falado sobre lá da barragem lá de Minas Gerais, lá que estourou a barragem. Então, lá morreu várias pessoas também que não foi encontrada os corpos ainda, então vai ser também tipo mortes presumidas. Mas ali vê o que aconteceu, né? Vê que foi uma barragem que estourou. Aquelas pessoas realmente... Ali eu acho que ali está muito provável que só pode ter acontecido o evento morte. Então, não tem muito que se questionar, né? Agora, deixa eu ver. Lá, é um caso inédito. É do avião, bem complicado. Pode perguntar, Alan. Não é uma pergunta, é uma indicação. É que você falou que acha muito que é meio que fascinante de maneira negativa isso do avião e todo mundo não aparecer. Aí eu indico você, se você já não assistiu, o Planeta Mistério, que é a série do Felipe Castanhari na Netflix, que um dos episódios, ele fala sobre várias coisas, só que um dos episódios ele fala sobre isso, sobre como que pode acontecer de algo sumir no mar de forma que ninguém nunca vai encontrar. De forma que realmente é como se realmente tivesse evaporado. Me lembrou muito aquele caso das Bermudas. Do 11 de setembro, porque no 11 de setembro se fala muito daqueles 2 aviões que bateram contra as torres, mas tem também aquele avião que caiu na Pensilvânia. E o avião, ele estava numa velocidade tal, ele caiu realmente no solo, que eles não encontraram nenhum pedaço do avião, nenhum pedaço dos corpos que tivesse mais do que 10 centímetros. Então, você percebe realmente, assim, que nível uma coisa como aquela pode... Então, assim, realmente foi uma coisa chocante. Então, eu me lembrei muito disso na época que aconteceu o acidente da Malaysia Airlines. Nossa, parece muito aquele caso da Pensilvânia, que o avião ele ia atingir a Casa Branca, né? A ideia parece que era essa, atingir a Casa Branca, mas eles não encontraram nada do avião, nada, assim, realmente dizem que o avião caiu, mas a gente imagina realmente diversas outras situações. Eles fizeram uma suposição que os próprios passageiros, né, tomaram a direção do avião para evitar que fosse sentido Casa Branca, né? Para evitar que o avião... Mas esse foi o governo que diz isso, né? Uma suposição. Agora, professora, voltando ao caso lá do Malaysia, lá, teve um outro avião logo em seguida também que foi derrubado com míssil da mesma companhia aérea, que foi lá na Ucrânia. Eu acho que eu me lembro dessa situação. Logo depois teve um outro na Ucrânia que estava fazendo um voo comercial e o pessoal lá estava em guerra lá com a União com a região da Crimeia, eu acho, né? Era uma coisa assim. A Crimeia querendo separar da Ucrânia, eles estavam lá em guerra e eles confundiram esse avião da Malásia com um avião militar e foi derrubado com míssil também. Situações bem estranhas, realmente. Pessoal,
E foi logo em seguida desse que caiu no mar, coitado da companhia, quase entrou em falência, né? Tá bem difícil. Assim, você perder 2 aviões, perder realmente 2 aviões assim é realmente muito complicado. Né? Gente, vocês têm mais alguma dúvida, não quer perguntar mais alguma coisa? Eu vou só explicar para vocês como é que vai ser a dinâmica. Então, eu vou terminar a aula aqui, vou parar a gravação, vou baixar essa gravação e vou postar no YouTube, tá certo? E aí eu compartilho com vocês o link para que vocês possam acessar, vai ficar lá na plataforma do YouTube para vocês acessarem quando vocês quiserem, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui no chat agora o formulário de presença. Eu queria que vocês acessassem lá e marcassem a presença de vocês. Depois eu vou só confirmar e mandar para a coordenação, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês agora o formulário de presença. Vocês assinem aí, tá bom? Pronto, acho que foi direitinho. E eu vou encerrar. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a aula. Pode perguntar, Lívia, por favor. Então, as 2 aulas que eu não consegui assistir, eu vou levar falta. Não, você não vai levar falta, porque essa é a primeira vez que eu estou compartilhando o formulário de presença. Ah, tá certo, então. Tá. Não, professora, não é a primeira, não. É a segunda. É a segunda? Já compartilhei antes. Naquela que a gente fez. Em relação a isso, fica tranquila em relação a isso, tá certo? Tô ouvindo, sim, pode falar. Peraí, pessoal, só um minutinho aqui, eu tô tentando escutar aqui. Quem é que tá falando, desculpa? É a Márcia. Eu queria saber se o fórum da semana passada ainda está aberto, porque eu não tive como... Tá tudo aberto. Tá tudo aberto. Pode acessar. Pode perguntar, Alan. É Iago. Desculpa, Iago, pronto. Professora, eu não consegui assistir as 2 primeiras aulas, porque eu não fui incluso nas equipes. Só me incluíram, acho que ontem, na verdade. Como é que eu faço para ter acesso a essas... Não, fica tranquilo. As aulas estão postadas no YouTube, tá certo? As 2 primeiras aulas ao vivo são postadas no YouTube, tá certo? E aí você pode acessar lá sem nenhum problema. Tá, como é que eu faço a busca? Eu vou compartilhar o link agora. Você está no grupo da turma, tranquilo? O WhatsApp, não. No WhatsApp ainda não. Não tem problema nenhum, eu posso compartilhar aqui, tá certo? Mas você está acessando as outras aulas também? Você consegue acessar as outras? Não, eu não estou conseguindo aqui. Na verdade, eu estava meio que bolando aqui. Agora foi que me passaram a informação. Não, fica tranquilo. Tranquilo, a gente está aqui, a gente está aqui para ajudar. Então, no caso aqui, deixa eu só parar aqui, pessoal. Que a gente coloca ele no grupo. Pronto.